Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando aqui para falar sobre essa vitória 2-0 do Real Madrid para cima da Real Sociedad, um Real Madrid que deixa muitas dúvidas no jogo, mas que consegue vencer a sua partida com 2 gols de pênalti. Eu vou contar para vocês o que aconteceu nesse jogo e, claro, trazer alguns detalhes. Antes de mais nada, se estão por aqui, se inscrevam no canal para ajudar a crescer. Tem só clicar aqui no logo, na marca inscrever-se ou aí aqui embaixo, deixa aquele like, claro, os comentários por aqui. Bom, Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2-0 com 2 gols de pênalti. Um jogo complicado para o Real Madrid, a Real Sociedad chegou a colocar 3 bolas na trave, mas o Real Madrid acabou vencendo a partida. Primeira coisa, Ancelotti reconheceu depois do jogo que talvez o Real Madrid não tenha merecido vencer. A Real Sociedad fez um bom jogo, mas acabou não conseguindo matar o Real Madrid e aí é aquela coisa, deixa a porta aberta para que o Real Madrid, quando consegue melhorar um pouquinho no jogo, encontre alternativas para vencer o jogo. Primeira coisa, a escalação. O Ancelotti, que hoje tinha vários problemas, principalmente para escalar o meio de campo, só tinha 3 meio-campistas para o jogo, Fede Valverde, Luka Modric e Arda Güler, e foi com os 3 no time titular, optou por colocar o Brahim em campo e deixar o Rodrigo inicialmente no banco de reservas. Uma ideia do Ancelotti, em princípio, para fazer um pouco de rodízio no time, mas que ele teve que corrigir logo depois, porque o Brahim acabou sofrendo uma lesão. Aos 23 minutos de jogo, o Brahim Dias sentiu a coxa direita, ele vai passar por mais exames nesse domingo para ver o alcance da lesão, e deixou o campo e o Rodrigo entrou na partida, assim que a gente teve o Rodrigo, Vinícius e Mbappé praticamente todo o jogo nessa partida contra a Real Sociedad. Um primeiro tempo bem ruim do Real Madrid, com muita dificuldade de fazer a saída de bola, com os jogadores com dificuldade para conseguir se movimentar sem a bola, para encontrar os espaços para criar perigo para a Real Sociedad. Já no primeiro tempo, a gente via que o Mbappé estava se destacando sobre os outros dentro do jogo, apesar de quase todo mundo não ter se destacado, quase ninguém do Real Madrid se destacou na partida, porque não foi um bom jogo do Real Madrid. Mas é aquela coisa, né? O Real Madrid tem muita qualidade no ataque, tem muitas formas de machucar o seu rival e conseguiu no segundo tempo, como também é de costume desse time, marcar mais gols no segundo tempo que no primeiro. Um primeiro tempo com muitas dificuldades para o Real Madrid, com 2 bolas na trave da Real Sociedad. Primeiro tempo termina, o segundo tempo começa, mas um pouco mais do mesmo. Aos 20 segundos já tem a 3ª bola na trave do jogo da Real Sociedad. E a partir dali o Real Madrid começa a tentar se impor da sua forma dentro do jogo. É verdade que não tá 100%, o Ancelotti reconheceu que o time não tá 100%, não tá conseguindo colocar a velocidade no jogo que a gente se acostumou a ver desse Real Madrid, a criar a sensação constante de levar perigo para o rival. O Real Madrid tá sem isso, e muito passa por Vinícius, Rodrigo, até o próprio Mbappé não estão conseguindo encarar o rival e conseguir passar por ele para ganhar aquela confiança durante a partida. Isso não está acontecendo, o Real Madrid não está 100% e, claro, está com o meio-campo extremamente desfalcado. Não tem Tchouaméni, não tem Camavinga, não tem Fede Valverde, também não tem Ceballos. Então, 4 jogadores importantes, 3 deles praticamente titulares e um que entra às vezes para solucionar jogos mais complicados, nenhum à disposição do Ancelotti. Tanto é que o Ancelotti tinha pouca gente no banco de reservas para entrar para mudar o jogo, né? Esse cara acabou sendo o Endrick, que ia ter mais minutos, acabou tendo poucos minutos no final, mas era o único que realmente poderia entrar para mudar a partida. Considerando que o Rodrigo já estava em campo por causa da lesão do Brahim. Real Madrid melhorou na segunda parte, apareceu ainda mais o Mbappé, que foi o melhor em campo. Realmente o jogo do Mbappé foi bom, se movimentando bem, se associando melhor com os seus companheiros. Mas claro, o time inteiro não fez um bom jogo, então acaba aparecendo mais os bons momentos do Mbappé, mas não foi um bom jogo do Real Madrid. 57 minutos de jogo, o Arda Güler chuta a bola que bate na mão do defensor da Real Sociedad, pênalti, não tinha como não ser o árbitro de campo que marca. E aí, aquela dúvida, quem vai bater o pênalti no Real Madrid? Porque o Ancelotti já deixou bem claro, os 2 batedores do Real Madrid são Mbappé e Vinícius Júnior. E são eles que vão definir dentro do campo quem bate. Pelo menos de momento a situação é essa. O Real Madrid já vinha de 2 jogos consecutivos em La Liga de ter pênaltis a favor.
O primeiro pênalti foi batido pelo Vinícius, o segundo pelo Mbappé, esse terceiro foi batido pelo Vinícius. O Vini foi lá, cobrou, marcou o gol, inclusive são 5 pênaltis cobrados pelo Vini em 2024 com o Real Madrid, os 5 convertidos. O Vini marca o gol e comemora fazendo um gesto de silêncio e também apontando para o escudo do Real Madrid. O Vinícius precisava marcar um gol assim para voltar a pegar um pouco de confiança, né? Para os atacantes é sempre importante marcar. E marcou esse de pênalti e vamos ver como é que ele volta como é que ele vai estar no jogo da Liga dos Campeões, que é dentro do Bernabéu, que o Vini sempre costuma fazer melhores jogos dentro do Bernabéu. Tirando a Champions, né, jogos decisivos e tal, o Bernabéu é importante para os jogadores recuperarem a confiança, porque tem o apoio da torcida, enfim, é outro clima. O Vini bateu o pênalti, 2 gols e 2 assistências em 6 jogos do Vinícius nesse início de temporada. E aí, isso foi aos 57 minutos. Aos 75, o Vinícius recebe um pisão dentro da área, o árbitro não vê, o VAR chama e o árbitro dá pênalti. Esse pênalti é o que está gerando polêmica aqui na Espanha. O técnico da Real Sociedade disse que no jogo só aconteceu um pênalti, que para ele esse não foi pênalti. Mas se tu vê por câmera lenta, que é o que o VAR acaba vendo, é um pisão do jogador da Real Sociedade no Vinícius dentro da área. O ponto é que nem todos os pisões dentro da área são marcados em La Liga. Então é sempre aquele ponto de falta de critério, de unificação de critérios para esse tipo de pênalti. Então, obviamente, o pessoal da Real Sociedade está reclamando bastante do pênalti. Aí o Vini sofre o pênalti, quem vai cobrar? Kylian Mbappé. Basicamente está sendo, neste momento, um pênalti para cada um. O Mbappé cobra o pênalti, depois aponta para o Vinícius, meio que agradecendo. O Vini faz a comemoração tradicional, aquela do Mbappé assim. O Mbappé também faz, os dois comemoram o gol do Mbappé juntos. Mbappé, 4 gols em 6 jogos com o Real Madrid, o artilheiro do time na temporada. Desses 4, 2 de pênalti. E Vinícius e Mbappé marcaram os últimos 5 gols do Real Madrid nos últimos 3 jogos. Vini 2, os 2 de pênalti, Mbappé 3, 2 de pênalti e 1 com bola rolando. Então, nos últimos 3 jogos, os gols foram todos desses 2 jogadores. 2 jogadores que ainda não estão encaixados 100%, que ainda não estão 100%. O Ancelotti reconhecia na prévia do jogo que o Vini não está na sua melhor versão, mas mesmo assim está conseguindo dar ao time, né? Hoje ele marca um gol de pênalti e sofre o outro pênalti. O Real Madrid, em geral, não está 100%, o Ancelotti reconheceu, não estamos 100%. Eu escutei alguns comentaristas da rádio falando, esse Real Madrid, quanto por cento tá, se o Ancelotti diz que não tá 100%? E eles meio que tá debatendo quanto tá, eles chegaram à conclusão que tá 30%. Então imagina a curva de melhora que tem esse Real Madrid. Quando voltarem todos os jogadores da lesão, quando o time todo, o Mbappé já tiver 100% na dinâmica do time, então a curva de melhora do Real Madrid pode ser muito grande ainda nessa temporada. Mas é claro, como eu sempre digo, a expectativa é muito alta, então todo jogo vai ter uma cobrança para ser um baita do jogo, para todo mundo entregar tudo. É meio impossível. O Ancelotti falou ontem, antes do jogo. É impossível que todos os meus jogadores estejam na sua melhor versão, estejam 100% o tempo todo. Então é importante quando eles não estão 100% que eles ajudem o time. Coisa, por exemplo, que o Vini fez hoje, sofrendo o segundo pênalti, marcando o primeiro. Enfim, cada um vai adicionando aí quando não tá no seu melhor nível. São poucos os jogadores que neste momento do Real Madrid estão no seu melhor nível. Então é realmente preocupante. Endrick entrou no final do jogo, é o 4º jogo dele que ele tem minutos no finalzinho, mas são poucos minutos, né? Assim, ainda pelos poucos minutos que ele tem, ele já conseguiu marcar um gol, mas a gente ainda tá vendo muito pouco do Endrick. Porque também a gente tá com os jogos do Campeonato Espanhol, onde ela está precisando dar dinâmica de jogo para os atacantes, aquela coisa toda. Eu acho que pouco a pouco na temporada a gente vai ver o Endrick com mais minutos, na Copa do Rei a gente vai ver jogos completos. Vamos ver agora quando volta a Champions, como é que vai ser o rodízio, que o Ancelotti disse que agora, depois dessa data FIFA, talvez ele faça mais rodízio, mas ele precisa que mais jogadores voltem do departamento médico, então vamos ver se o Endrick ganha um pouquinho mais de protagonismo nos jogos daqui pra frente, com essa sequência que o Real Madrid vai ter agora, principalmente de jogos no Bernabéu. Foi a primeira vitória do Real Madrid fora de casa nesse Campeonato Espanhol, tinha empatado os outros 2 jogos fora de casa. Uma vitória importante, porque 3 pontos, nesse momento tá com 11 pontos na tabela de classificação, o Barça tem 12,
mas o Barça ainda joga nesse domingo, mas se o Barcelona vencer, a distância continua sendo de 4 pontos, isso não amplia. Para o Real Madrid é importante somar de 3 em 3 para não deixar o Barcelona se afastar, né? E são 37 jogos consecutivos do Real Madrid sem perder em La Liga. São muitos jogos porque esse ano o time praticamente não perdeu no final da temporada passada e começa essa temporada ainda sem perder. Então, esse recorde aí de imbatibilidade continua ativo no Real Madrid. Sobre lesionados, que é importante para o jogo da Liga dos Campeões. O Brahim vai fazer exames, vamos ver o alcance da lesão. O Militão, durante o jogo, ele fez sinais de que estava sentindo. O Ancelotti disse que em princípio ele tá bem, que não é nada, então em princípio não preocupa pro jogo da Champions. E vamos ver quem é que o Ancelotti recupera, né? Principalmente de meio-campistas, que é o setor onde o time hoje tem mais lesionados, 4. Tchouaméni e Bellingham fizeram parte do treinamento nos últimos dias com o grupo, talvez sem os 2 jogadores que possam retornar pro jogo da Champions, mas a gente só vai saber isso na segunda-feira, na prévia do jogo da Liga dos Campeões. Terça-feira, Real Madrid-Stuttgart, estreia do Real Madrid na Champions. Toda essa pressão que o time já tem para ganhar os seus jogos, ela se amplifica na Liga dos Campeões e vai existir uma pressão muito grande para o Real Madrid ganhar na estreia da Liga dos Campeões, enfrentando um time que não joga Champions há muito tempo e que, a priori, sempre a priori, o Real Madrid tem mais possibilidade de ganhar, mas futebol é futebol, coisas mais estranhas a gente viu, então é muito importante para o time começar a Liga dos Campeões ganhando, e o Ancelotti sabe disso, e sabe da pressão e do que significa para o torcedor do Real Madrid a Liga dos Campeões, então espera poder recuperar jogadores para colocar o que tem de melhor em campo na estreia contra o Stuttgart na terça-feira. Se vocês chegaram até aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like, e claro, os comentários por aqui. Eu volto dessa semana bastante, porque tem muita coisa de Champions para acontecer essa semana. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.